Olá, estamos aí novamente para um estudo bíblico. Damos as boas-vindas a todos que nos assistirão. E estamos no tempo da Quaresma, estamos nos aproximando do tempo da Paixão de Cristo. Por isso queremos cantar uma música e ter esse louvor, a Eliane está com a gente aí, sobre uma música que nos convida a refletirmos a Quaresma, o tempo de preparação para a Páscoa, podermos lembrar e nos preparar para essa obra redentora de Jesus na cruz. Queremos cantar o número 156, Jesus quer entrar no teu coração. Jesus quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar, pois nada o impede de dar-te perdão quando deixares entrar. A porta esperou e agora ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender? Se abrires a porta do teu coração e o convidares a entrar, Jesus te dará seu eterno perdão para contigo habitar. Já muitas vezes a porta esperou e agora ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender? Hoje, então, o nosso texto vai ser 1 Reis, capítulo 21, os versículos 17 até o versículo 19. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: Assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras,
rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Queremos fazer uma oração. Obrigado, querido Deus, que tu nos dás a tua palavra. Ela serve de orientação, de exemplo, como temos visto na vida de Elias, na vida de Acabe, do rei Acabe e também da rainha Jezabel. E nós queremos também desse texto ouvir, aprender a tua vontade e que sirva de orientação e de exemplo para nós, para não fazermos as mesmas coisas, cometermos os mesmos erros e pecados, mas podermos viver uma vida onde te buscamos, onde buscamos a tua vontade, onde queremos seguir-te de todo o coração. Por isso, abençoe ou refletir sobre essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Se nós acompanhamos a história, a vida, as fases do ministério profético de Elias, nós percebemos aqui um hiato, um intervalo, desde o capítulo 19, os versículos 19 a 21, para o texto de hoje, de 1 Reis 21, versículo 17. O Elias ele passou por várias situações, etapas da vida, onde ele experimentou a mão de Deus. Foi no Monte Carmelo, depois dele ter anunciado a seca, o sacrifício que ele fez junto aos profetas de Baal, também o que ele passou no Monte Horebe, onde Deus se manifestou de uma forma muito especial, através do silêncio, enquanto o Elias estava na caverna. Também o chamado de Eliseu, que seria seu substituto. A partir de então, nós percebemos esse intervalo, onde conhecemos um pouco mais do Acabe, das obras de Acabe e também de sua esposa Jezabel. Esse período parece assim um ponto alto na vida e também no reinado de Acabe. Ele derrotou a Síria, que veio a ser uma ameaça tentando invadir o norte de Israel, Samaria. E no capítulo 21, nós lemos uma história da crueldade de Jezabel. O Acabe, ele tinha uma casa de verão ou de férias em Jezreel. Nós já vimos que o rei Acabe, ele foi para Jezreel descansar depois que passaram esse dia tão intenso no Monte Carmelo. E nesse momento agora, o Elias acaba encontrando o Acabe justamente nesse lugar, Jezreel. O que aconteceu? O Acabe ele teve o seu reinado bastante conturbado, mas ele teve várias realizações, inclusive esse combate à vitória sobre a Síria. No local dele, em Jezreel, onde tinha casa, tinha uma vinha. E essa vinha era muito apreciável e se tornou parte da cobiça também de Acabe. E essa vinha, ela era de propriedade, era herança do Nabote. E o rei Acabe, ele vai falar com o Nabote, tentando conseguir essa vinha, que o Nabote a doasse, ou que ele trocasse com uma outra propriedade, ou então que ele vendesse. O rei Acabe até estava disposto a pagar. Mas Israel tinha uma lei em Levíticos 25, 10 a 34, aonde uma herança, uma propriedade, ela era
da família. E a família necessariamente não precisava se desfazer dessa propriedade, mas eles poderiam permanecer com ela. E isso, inclusive, demonstrava uma honra de repassar, de receber dos pais e de repassar para os filhos. E o Nabote, ele reage em relação à proposta, ao pedido do Acabe, dizendo: não, eu não quero vender, não tenho interesse, eu quero ficar com ela, porque afinal ela tem a sua história, ela é nossa, e ele não quis se desfazer dessa propriedade. O Acabe, então, tem uma atitude, uma reação, de certa forma manhosa, uma reação que faz com que se alcance ou que alguém tome uma providência para conseguir aquilo que a pessoa quer. Até parece uma atitude infantil de uma criança ou de uma adolescente. Quando ele quer alguma coisa, ele sabe o caminho a seguir para que a mãe, o pai, a avó, o avô, para que alguém ceda, para que alguém conceda aquilo que a pessoa quer. E é o que o Acabe faz. Ele então deita na cama, ele vira o rosto, ele não se alimenta mais, ele anda cabisbaixo, triste, e alguma coisa aconteceu. Se olhar a sequência dos fatos, muitas coisas aconteceram, mas afinal o Acabe teve essa vitória e ele estava assim com motivos para estar feliz e não triste. E a Jezabel, sua esposa, a rainha, percebe essa atitude de Acabe, seu esposo, e ela então pergunta o que aconteceu. O marido, o Acabe, conta tudo o que aconteceu, e a Jezabel, ela é uma pessoa que então toma as devidas providências. Parece que essa era a característica também do Acabe, do rei Acabe. Ele, em vez de ser o homem da casa, em ter a atitude, inclusive como rei, parece que ele é um pouco neutro, ele se coloca à sombra de Jezabel, e a Jezabel, de fato, é uma pessoa que vai e luta até as últimas consequências, como já temos visto nos relatos da história ou das etapas da vida do Elias. E a Jezabel faz um plano e inicialmente ela escreve uma carta, ela sela essa carta com o anel de Acabe, o rei, manda para todas as tribos com uma acusação e um julgamento em relação à pessoa do Nabote. No dia do juízo, ela contrata 2 pessoas que falam muito mal dele, do Nabote, e que com isso, então, ela tenha motivos para acontecer o apedrejamento, conforme a lei que Israel tinha. Acusou ele de que ele ofendeu a Deus, desobediência, e também ofendeu o rei, humilhando o rei por não conceder a ele a vinha. No dia do juízo, do julgamento, foi isso que aconteceu. E, final da história, Nabote foi arrastado para fora da cidade, ele foi apedrejado e foi morto, tanto que o sangue do Nabote foi lambido pelos cães. E Jezabel, depois desse acontecido, se volta para o seu marido Acabe, para o rei, e diz: você pode agora se alegrar, a vinha vai ser tua, você pode ir lá tomar posse dela. E é isso que o Acabe faz. Ele se desloca, vai para Jezreel para tomar posse da vinha que agora era a sua. Por mais que eram por meios e formas injustas, mas afinal o resultado, a vinha é dele. Enquanto ele vai para se deliciar e se apropriar dessa vinha, o Elias vem ao encontro dele. Dessa forma inicia o versículo 17, quando a palavra do Senhor vem a Elias, o tesbita. Ele recebe essa ordem de Deus dizendo: vai, fala para o Acabe, diz para ele o que na realidade aconteceu e o que vai acontecer com a vida de Acabe, de Jezabel
e inclusive com a sua descendência. Às vezes parece que o mal feito ele não tem consequências, mas no nosso texto nós percebemos o contrário, tem consequências sim. Às vezes, até vendo essa crueldade, esse texto aqui, essa história, reflete um pouco na forma como a Jezabel procedia. E parece que o mal ele não tem um fim, que o mal ele toma conta mesmo. E esse texto, o tema de estudo para hoje à noite, reflete justamente que o mal ele tem um limite, ele tem um fim. É isso que a palavra do Senhor diz aqui para o Acabe, para Jezabel, também diante dessa história, diante desse governo do rei Acabe. Então, Elias chega lá na vinha onde o Nabote foi desapropriado, onde ele foi apedrejado, e ele diz: Nabote, o que aconteceu foi injusto, você fez o que é mal perante Deus, você fez o que é mal perante o povo de Israel. É isso que nos diz o versículo 19. Fizeste o que é mal perante o Senhor, e assim diz a palavra do Senhor. Foi uma sentença muito de juízo para o Acabe, dizendo que ele morrerá ou será morto, e inclusive com o seu sangue vai acontecer o que também aconteceu com o sangue de Nabote, que os cães lamberão. E no versículo 20, nós lemos que Acabe se vendeu para fazer o que é mal perante o Senhor. Isso reflete o caráter dele. Ao invés de ele ser rei justo, um rei temente a Deus, ele acabou vendendo, deixando o seu caráter, a sua tarefa, sendo levada para o mal. E isso trouxe consequências. Vejam que nessa sequência, o Elias diz: o mal virá sobre ti, sobre a posteridade que eu arrancarei, diz a palavra do Senhor. Exterminarei o sexo masculino, quer seja escravo ou livre. Ele diz que o que vai acontecer é a exemplo que deveria servir para o Acabe, mas ele acabou não ouvindo, não olhando o exemplo dos antepassados, como foi com Jeroboão, filho de Nebate, com Baasa, filho de Aías, que foram reis anteriores de Acabe. E ele diz no versículo 22 ainda: por causa da provocação com que me irritaste e fizeste Israel pecar. Vejam que o pecado ele foi tão grande que não foi apenas o rei Acabe, mas o rei Acabe, como rei, pecou, fez o que era mal perante o Senhor e levou também o povo de Israel para a prática da desobediência. E aí ele fala que também a Jezabel sofrerá o mesmo mal. Jezabel também sofrerá as consequências, ela será morta e o sangue dela também será lambido pelos cães dentro dos muros de Jezreel. E da mesma forma, a sentença do juízo de Deus aqui diz que a casa de Acabe será tomada pelos cães e pelas aves. Então, essa sentença ela mostra que o mal terá um fim na vida do Acabe, na vida de Jezabel e inclusive com a descendência deles. Essa é a realidade e a consequência também do pecado. O versículo 25 nos diz que ninguém, pois, houve como Acabe. E ele fez tudo isso porque a mulher dele o instigava. Ela era má e o Acabe, de certa forma, se acovardou de fazer aquilo que ele deveria ter feito como homem e, inclusive, como rei do povo de Deus. E ele levou o povo à idolatria, trazendo toda essa idolatria
dos outros povos para dentro de Israel. Se lembrarmos um pouco da história do povo de Israel quando saíram do Egito, passaram pelo deserto, tomaram a terra prometida, eles tomaram as terras do povo dos amoreus, dos povos gentios, e eles tinham praticado o que era mal. E o povo de Israel veio como obra de Deus, como para Deus se revelar e trazendo esse juízo sobre esses povos. E agora eles acabaram fazendo também justamente o que desagradava a Deus. O que chama atenção nesse texto, então, ainda é a atitude do Acabe. Ele tem um senso que quando ele ouve a palavra do Elias, como palavra do Senhor, que o juízo virá sobre a casa dele, ele tem uma atitude talvez até semelhante aos ninivitas. Ele se humilha, ele se arrepende, ele também se veste com um pano de saco. Vemos que agora ele também está no seu leito, na sua cama, triste por ter feito tanto mal, mas também por causa das consequências. Nós não vemos a Jezabel indo ao encontro do Acabe, mas enfim, Deus se compadece do Acabe e diz: todo esse mal, o juízo de Deus não acontecerá na vida dele e na geração dele, mas na geração dos filhos dele. E se nós lermos um pouco adiante, nós vamos ver isso também nos próximos estudos, que de fato o que Elias aqui falou vai acontecer. Mas nós queremos olhar para esse fato, inclusive pro Elias, como ele agiu também diante de toda a injustiça, toda a crueldade, a idolatria da época dele, como o Elias agiu. Queremos olhar também um pouco para a vida do Acabe, principalmente para a palavra de Deus, que ela é justa, e Deus, ele exerce justiça e os seus juízos, e podermos observar o mal, ele tem um fim. Foi assim na vida de Acabe e Jezabel, foi assim também diante de toda a maldade, também na história do povo de Israel. Eu queria deixar 3 perguntas para a gente refletir. Se alguém ainda tem uma outra pergunta ou dúvida, também pode ser feita pelo chat. Podemos, quando nos encontramos, conversar a respeito, porque o estudo ele é um caminho para a gente poder ouvir, aprender e que isso nos leve a caminhar adiante, podermos conversar e tirar as dúvidas a respeito. Então, a primeira pergunta: o que pensamos quando a Bíblia nos diz que a maldade humana tem um limite? Nos nossos dias também parece que o mal ele vai tomando conta e ninguém segura o que vem acontecendo. No entanto, se nós olharmos pela palavra de Deus, Deus já colocou um limite. Olhando a história da Bíblia desde o princípio, nós percebemos no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus colocou um limite. Ele deu a chance para o Adão, para a Eva, para a humanidade, de poderem acertar a vida, apesar de sermos pecadores. Mas o mal ele tem um limite. Na nossa vida hoje, o mal ele tem um limite quando nós dizemos não, quando decidimos buscar a vontade de Deus. Na vida do Acabe, nós percebemos que certamente foi tarde quando ele se deu conta. E mesmo assim parece que foi algo que foi aquele momento, porque depois ele continua ainda fazendo algumas coisas que veremos no próximo estudo. Mas o Acabe, ele sofre esse mal em não colocar um fim, que poderia ter sido o momento quando, lá no Monte Carmelo, Deus se revelou através do sacrifício do Elias, quando o povo se humilhou e disse que só Deus ele é rei. Nós vemos que o Acabe não faz isso, nem mesmo a Jezabel. Mas
crueldade deles continuou sendo a mesma. Mas quando nós reconhecemos o que é errado, o pecado, e decidimos mudar, o mal ele tem um fim. A partir de lá, é a luz que nos guia. E essa é a mesma situação para com o mundo no qual nós vivemos. O mal tem o seu tempo que ele age de forma que pessoas possam reconhecer a diferença e buscarem a Deus, o reino de Deus em suas vidas. Um dia, Deus vai colocar um fim em toda maldade e ele vai exercer também o juízo e a justiça. Nós podemos ler isso nos livros proféticos, mas também em Apocalipse. A segunda pergunta, Elias, ele denuncia a injustiça. Como nós enfrentamos a realidade da injustiça de hoje? Não foi só na época do Elias que aconteceram as crueldades. A gente percebe isso hoje também. As nossas autoridades, a gente percebe que o Supremo liberou ou deu essa sentença da condenação do ex-presidente Lula, ela foi anulada, a condenação dele, e que ele se tornou novamente legível. Os jornais, eles bombam dizendo que ele poderá, nas próximas eleições, novamente se candidatar. Então, percebemos de como a realidade da nossa época, ela também é perpassada pela maldade humana, pela injustiça, pela corrupção, pela violência, né? E como nós nos posicionamos e reagimos em relação a tudo isso? Eu queria, como primeira resposta e primeira questão bem importante para mim, de nós não compactuarmos, de percebermos, e a palavra de Deus nos ilumina, nos dá essa percepção do que é certo e do que é errado. Primeira, nós não compactuarmos, não entrarmos nessa jogada. Talvez como Acabe acabou vacilando e se entristecendo, mas a Jezabel, ela foi muito maldosa e ela compactuou. E o Acabe depois também aceitou essa propriedade como fruto da injustiça e da crueldade da Jezabel. Então percebemos esse compactuar, eles agem juntos. Isso realmente contamina muitas pessoas. Por isso, importante, primeiro, não compactuar. O pecado é pecado, o erro é erro, a injustiça é injustiça. Segunda coisa que nós podemos ter como reação é denunciar, ouvir a palavra de Deus. Hoje nós participamos de uma atualização teológica oferecida pelo Sínodo e quem palestra é o professor, o missionário Euler Westphal. E ele também colocou essa questão de que nós precisamos denunciar, precisamos reagir a essa injustiça que hoje ela vem acontecendo. E como nós podemos fazer isso? Como igreja, através da oração. Hoje existem meios como denúncias por telefone, conversarmos com pessoas responsáveis, e é bem importante de nós termos, primeiramente, não compactuarmos. Segundo, denunciarmos, reagirmos, apoiarmos pessoas que fazem aquilo que é certo, principalmente o que também o missionário Euler colocou, de nós termos como padrão, como referência a palavra de Deus. Não apenas dizermos é errado, é pecado, mas de podermos dizer por quê. Aquilo que a Bíblia diz, de buscarmos a Deus, seguirmos os mandamentos, conhecermos a palavra, porque não vai ser por nós.
mas vai ser pela palavra, pelo agir do Espírito Santo. Ele vai fazer essa transformação, dando a nós essa graça de podermos perceber o erro, não compactuarmos e podermos também denunciar, primeiramente em oração diante de Deus, buscando a palavra e semeando essa palavra para dentro da nossa realidade. A terceira pergunta: como nos sentimos se o juízo de Deus não é anulado, apesar de ser adiado? Elias disse o que iria acontecer com Acabe e também com Jezabel, com a sua posteridade, com a sua descendência. Isso de fato aconteceu. E nesse momento nós percebemos que Acabe se humilha e o profeta diz: não vai acontecer contigo, mas na geração futura. Então o juízo de Deus ele não é anulado, mas ele de alguma forma, nós percebemos, ele é postergado. A gente até pode perguntar por que ele é postergado, né? Mas nós sempre percebemos que a palavra de Deus ela é justa e ela vai se cumprir, bem como também o juízo de Deus. E falando em sentimento, isso pode trazer vários sentimentos e reações na nossa vida. Mas isso traz para nós um certo temor, talvez até medo, em termos que prestar contas um dia diante de Deus. Mas o juízo de Deus não foi adiado, se olhamos para a pessoa de Jesus, quando ele foi pregado naquela cruz, porque ali se cumpriu o juízo de Deus. Então o juízo de Deus não é adiado, mas ele acontece. Nós hoje temos a oportunidade, e por isso nós vivemos no tempo também da oportunidade, em sabermos que Deus nos concede a oportunidade de nos arrepender, de mudar, de podermos pensar, refletir, de ver as consequências. O Acabe e a Jezabel, a descendência, sofreram a consequência dos males feitos, as consequências dos pecados de Acabe e de Jezabel também foram para dentro da família dele, da descendência, e Deus ele quer nos guardar, para nós podermos buscar a vontade dele e que a nossa posteridade não tenha como consequência o juízo de Deus, mas a graça de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos convida a nós observarmos da forma como as coisas acontecem, de nós não sermos omissos, mas de sermos autênticos, cumprirmos nossa tarefa, aquilo que Deus nos confiou, de nós falarmos e sabermos o juízo de Deus, ele é certo. Todos um dia vão ter que prestar contas na presença de Deus. A palavra de Deus hoje é como o profeta Elias naquela época. Ela vem a nós, nos mostra nossos erros e nossos pecados e quer nos conduzir ao arrependimento. É isso que diz Romanos 2, versículos 3, 4 e 5, né? De nós não desprezarmos a bondade e a misericórdia de Deus, porque quem não a leva em conta acumula para si o juízo de Deus para o dia do julgamento. 2 Pedro ainda nos fala de que Deus ele demora ou ele nos dá a oportunidade ainda no mundo de hoje para que muitas pessoas cheguem ao arrependimento. E por isso também nesse tempo difícil podemos ter essa certeza, o mal vai ter um limite. Vai chegar o dia onde Deus vai dizer basta. E aí vai bastar mesmo. Mas enquanto isso, nós temos a oportunidade de viver a renovação, de vivermos o perdão, de podermos voltar para Deus e buscar a vontade de Deus. Se estamos na época da Quaresma, creio que é a oportunidade de nós não sermos absorvidos por tantas coisas que nos cercam, mas de podermos ouvir a palavra de Deus
e também de colocá-la em prática. Queria convidar para nós fazermos uma oração. Obrigado, Deus, que apesar do pecado não passar despercebido na tua presença, e que o pecado não vai ficar impune, mas Jesus já pagou o preço, tomou sobre si a punição, para nós podermos ter o perdão através do sacrifício de Jesus. E se hoje muitas pessoas não reconhecem, continuem na prática do mal, a tua palavra nos dá essa certeza: o mal vai ter um limite, vai ter um fim. O juízo, ele vai acontecer. Cada pessoa precisa também prestar contas na tua presença. E se vemos como tua palavra, o teu juízo é sério na vida de Jezabel, na vida do rei Acabe, na vida dos seus descendentes, nós percebemos de que a tua palavra, ela também vai ter a mesma seriedade o dia onde tu vais exercer o teu juízo. Por isso, permita que nossos olhos estejam atentos e abertos para ti. Também o nosso coração receptivo para aproveitarmos esse tempo a resistirmos contra o mal, a podermos perceber e não compactuar com o pecado, com a injustiça. E onde nós pudermos também nos opor, seja denunciando, mas acima de tudo, podermos afirmar a tua palavra, dizermos aquilo que a tua palavra diz, e que pessoas cheguem a mudar por perceberem que o mandamento e a palavra de Deus, ela é séria, ela liberta, ela transforma, ela concede mudança e perdão de pecado. Por isso nós, ó Deus, agradecemos por teu grande amor e que hoje é o tempo da oportunidade, não de praticarmos o mal e a crueldade, mas de podermos nos humilhar, nos arrepender, porque tu te compadeces de nós. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Nós ainda temos agora uma música que nós queremos cantar e ela nos traz também a reflexão de que nós podemos ter essa oportunidade de deixar que Jesus entre na realidade da nossa vida. E o que precisa ser mudado e transformado, ele transforma, a começar pelo nosso coração.
terminamos então o nosso estudo. Deixamos aqui o nosso abraço. Que Deus ele nos guarde, nos abençoe e que a gente reflita sobre essa palavra, que ela venha se tornar bênção naquilo que somos, que fazemos e aquilo que a gente vem a se tornar. Então, na paz.